Este vídeo foi obtido do endereço abaixo, e foi traduzido e dublado por inteligência artificial pelo pastor Ítalo do Ministério Ímpar. Esse estudo científico corrobora a compreensão que temos e que está na Bíblia de que todos os elementos no universo têm consciência. Na Bíblia está escrito que Deus conhece cada estrela e as chama pelos nomes. Leia agora Isaías 40 versículo 26. Que os animais clamam a ele. Salmo 147 versículo 9. Que as árvores têm receios e angústias. Veja Jeremias 17 versículo 8. Em Isaías 55 versículo 12 diz que os montes comemoram, e as árvores batem palmas. Em Isaías 14 versículo 8 lemos que as gramas do campo fazem festa. Agora preste atenção neste empolgante estudo sobre a consciência universal. O universo observável abrange 93 bilhões de anos-luz, uma distância além de nossa compreensão. Neste espaço cósmico, há mais de 2 trilhões de galáxias, cada uma delas repleta de bilhões de estrelas. A escala do universo é uma maravilha, mas não é apenas o seu tamanho que nos fascina, é a sua complexidade. A teia cósmica, uma rede de galáxias e matéria escura, forma uma estrutura que se assemelha a uma vasta rede interconectada. Agora, vamos viajar para um lugar igualmente complexo e impressionante, o cérebro humano, composto por cerca de 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio no cérebro está conectado a milhares de outros neurônios, formando uma rede de complexidade sem precedentes. As notáveis semelhanças entre a teia cósmica e as redes neurais são mais do que uma metáfora poética, é uma curiosidade científica que tem levado os pesquisadores a explorar as similaridades quantitativas entre os dois sistemas. Poderia ser que o universo, com seus bilhões de galáxias, seja refletido nas complexas redes neurais de nossos cérebros? Estamos, de alguma forma profunda, refletindo o cosmos em si mesmo? Poderia ser que o grande desenho do universo seja refletido na própria essência de nosso ser? As leis que regem as estrelas também governam a complexa dança dos neurônios em nossas mentes? Essas questões, uma vez domínio dos filósofos, agora estão sendo exploradas por cientistas que estão descobrindo uma conexão que pode ser a chave para entender não apenas o universo, mas também nós mesmos. Desde os primórdios da consciência humana, fomos atraídos por padrões. Os primeiros humanos olhavam para o céu noturno, reconhecendo constelações e traçando o movimento previsível dos corpos celestes. Eles observavam os ciclos da lua, as estações em mudança e a complexa simetria de folhas e conchas. Essa capacidade inata de encontrar padrões na natureza não é apenas curiosidade, é um aspecto fundamental de nossa inteligência, a maneira como entendemos o mundo ao nosso redor. Conforme evoluímos, nossa compreensão de padrões mudou. Começamos a perceber que esses padrões não eram simples coincidências, mas eram regidos por princípios fundamentais e leis. Os antigos gregos descobriram a proporção áurea, uma constante matemática encontrada na arquitetura, arte, e até no corpo humano. Matemáticos como Fibonacci descobriram sequências que descrevem os padrões de crescimento das plantas e o movimento espiral das galáxias. Os padrões naturais não se limitam a formas estáticas e números, são dinâmicos, se desdobrando no tempo e no espaço. O ramificar de uma árvore, o curso sinuoso de um rio, o redemoinho de nuvens, tudo está sujeito a padrões matemáticos. Na geometria fractal, esses padrões são autossimilares, ou seja, eles se parecem da mesma maneira em qualquer escala, quer você esteja olhando para uma única folha ou uma floresta inteira. Na era moderna, nossa busca por padrões levou a descobertas revolucionárias da estrutura dupla helicoidal do DNA, o estranho mundo da física quântica e o efeito borboleta na teoria do caos, todos revelam um universo governado por padrões e leis.
Essas descobertas não apenas expandiram nossa compreensão do universo, mas também moldaram nossa tecnologia, medicina e filosofia. Mas o que impulsiona essa busca implacável por padrões? Seria apenas uma ferramenta de sobrevivência ou sugere uma conexão mais profunda entre nós e o cosmos? Poderia nossa capacidade de reconhecer padrões ser um reflexo da ordem interna do universo? Uma assinatura cósmica impressa em nosso próprio ser, em um campo de pesquisa científica onde os mistérios do cosmos encontram os enigmas da mente humana. A pesquisa de Franco Vaz e Alberto Fetti serve como um farol de inovação. Seu trabalho pioneiro abriu novas portas em nossa compreensão do universo e das redes neurais, revelando semelhanças impressionantes que desafiam nossa percepção da realidade. No cerne de sua pesquisa está uma pergunta que intriga cientistas e filósofos. Há uma conexão entre a estrutura do universo e as redes neurais em nossos cérebros? Vaz e Fetti mergulharam de cabeça na exploração dessa pergunta usando tecnologia de ponta e modelos matemáticos. Sua abordagem foi bastante quantitativa e focada na distribuição de matéria na teia cósmica e nas conexões entre os neurônios cerebrais. Ao analisar grandes conjuntos de dados e aplicar algoritmos avançados, eles descobriram que a estrutura do universo e as redes neurais obedecem a um padrão semelhante conhecido como distribuição de grau. Uma distribuição escalonada é uma relação matemática em que um pequeno número de nós tem muitas conexões e a maioria tem apenas algumas conexões. Esse padrão é encontrado em uma variedade de fenômenos naturais, desde a internet até as redes sociais. Vaz e Fetti descobriram que o mesmo padrão existe tanto na teia cósmica quanto nas redes neurais do cérebro. As implicações dessa descoberta são profundas. Sugere que o universo e o cérebro humano compartilham uma arquitetura comum, uma estrutura universal que transcende escala e complexidade. Essa conexão não é apenas uma metáfora poética, mas uma realidade científica, uma assinatura cósmica que ressoa na própria essência da existência. A pesquisa inovadora de Franco Vaz e Alberto Fetti acendeu uma faísca na comunidade científica. Sua descoberta de semelhanças estruturais entre o universo e as redes neurais abriu novas portas, levando a um diálogo animado entre especialistas. O Dr. Alberto Fetti comentou: "O nosso estudo é apenas o começo de uma história mais longa. Demonstramos similaridades quantitativas entre esses dois sistemas em termos estruturais. As arquiteturas dessas redes complexas parecem estranhamente semelhantes. Combinar os esforços da neurobiologia e da astrofísica pode expandir nossa capacidade de obter mais resultados." A importância de suas descobertas vai além da mera curiosidade acadêmica, desde a compreensão da energia escura até o desenvolvimento de inteligência artificial, as aplicações potenciais são enormes. O Dr. Alberto Fetti também acrescentou: "Se pudermos demonstrar as similaridades entre uma rede, como uma rede neural, e a estrutura do universo, podemos ser capazes de obter informações mais detalhadas sobre o universo e as galáxias." Esta fusão de ferramentas de análise de duas disciplinas diferentes pode ajudar a acelerar o processo de desenvolvimento de inteligência artificial ou redes neurais artificiais. O futuro desta pesquisa está cheio de esperança e curiosidade. Ambos os pesquisadores expressam o desejo de continuar explorando esta área, aprofundando a comparação desses dois sistemas complexos. Eles acreditam que esses resultados precisam ser analisados com ferramentas mais sofisticadas e que os próximos passos envolvem a mudança para um nível mais elevado de comparação de complexidade. À medida que mergulhamos nos mistérios da mente do cosmos, entramos em um paradoxo que fascinou e desconcertou pensadores por gerações. Na vasta expansão do universo, onde o tempo e o espaço se estendem além da compreensão, existe um paradoxo que intrigou filósofos e cientistas. O paradoxo do cérebro de Boltzmann.
Este paradoxo leva à natureza da realidade e à nossa compreensão da consciência. A ideia original de Boltzmann estava enraizada na mecânica estatística, que estudava a probabilidade de flutuações aleatórias em um sistema. Imagine um universo cheio de caos, onde as partículas estão em constante movimento. Neste caos, há uma chance negligenciável de que as partículas possam se alinhar aleatoriamente e formar um cérebro autoconsciente. Este cérebro existindo por um momento fugaz teria pensamentos, memórias e percepções da realidade, tudo sem um corpo ou um mundo para viver. O paradoxo surge quando levamos em conta a vastidão do universo em uma quantidade infinita de tempo. Dado tempo suficiente, a formação aleatória de tal cérebro torna-se não apenas possível, mas inevitável. Isso leva à conclusão perturbadora de que é mais provável que um cérebro solitário e autoconsciente exista no vazio do que para todo o nosso universo observado ter evoluído como tem. As implicações do paradoxo do cérebro do batedor são profundas e perturbadoras. Se a existência de tal cérebro é mais provável do que a existência de nosso universo, o que isso diz sobre nossa realidade? Nossas percepções e experiências são apenas ilusões? Nós também somos apenas flutuações momentâneas do caos cósmico. O paradoxo provocou debates e reflexões entre filósofos, cientistas e pensadores. Alguns o veem como um desafio à nossa compreensão da probabilidade da natureza da existência, outros o veem como uma exploração metafórica do enigmático cérebro humano. Conforme avançamos para os territórios inexplorados da consciência, a pergunta que intriga cientistas e filósofos é se o próprio universo pode ser consciente. A ideia de que o universo pode possuir consciência não é nova. Esse conceito tem sido explorado em várias tradições filosóficas e ressoou em algumas teorias científicas. Historicamente, o conceito de um universo consciente tem sido associado ao panpsiquismo, a visão filosófica de que todas as coisas possuem consciência. Essa ideia foi adotada por algumas tradições filosóficas orientais e ocidentais, sugerindo que a consciência é um aspecto fundamental da realidade. No âmbito da ciência, teorias sugerindo que o universo pode possuir consciência surgiram do estudo da mecânica quântica. Algumas interpretações da teoria quântica sugerem que a consciência desempenha um papel no colapso da função de onda, implicando que o observador e o observado estão interconectados. Cosmologistas e neurobiologistas também exploraram esse conceito para entender como a consciência pode se manifestar em uma escala cósmica. Teorias como a teoria da informação integrada sugerem que sistemas com um alto grau de complexidade e integração podem possuir consciência. Isso leva à possibilidade fascinante de que o universo, com sua complexa teia de galáxias e estruturas cósmicas, possa ter uma forma de consciência. A ideia de um universo consciente ainda é objeto de debate e pesquisa, mas está firmemente plantada no campo da especulação. Embora nos encoraje a pensar sobre nosso lugar no cosmos e a interconexão de todas as coisas, a ideia adentra o território metafísico e, portanto, deve ser tratada com cautela e pensamento crítico. Tendo considerado ideias especulativas de um universo consciente, voltamos nossa atenção para uma teoria mais fundamentada e científica, na teoria fundamental da consciência de Donald Goffman. O Dr. Donald Goffman, um renomado neurocientista e filósofo, dedicou sua vida a desvendar os mistérios da consciência. Sua teoria inovadora busca explicar um dos fenômenos mais misteriosos da existência e da natureza da consciência. A teoria de Goffman é construída sobre a premissa de que a consciência não é simplesmente um subproduto de computações complexas no cérebro. Em vez disso, ele argumenta que a consciência é um aspecto fundamental da realidade, semelhante ao espaço e ao tempo, baseando-se na mecânica quântica, na neurobiologia e na filosofia. A teoria de Goffman explora a interação entre os níveis micro e macro da existência.
Ele sugere que a consciência surge a partir das interações complexas de partículas quânticas dentro do cérebro, regidas por princípios além da física tradicional. O trabalho de Goffman tem levado a novos experimentos e colaborações entre disciplinas científicas. Sua teoria foi testada por meio de pesquisas empíricas rigorosas, utilizando tecnologia avançada para explorar as profundezas da consciência. Embora a teoria de Goffman tenha recebido o apoio e a admiração de muitos na comunidade científica, não tem sido sem controvérsias. Críticos argumentam que a dependência da teoria na mecânica quântica e suas afirmações audaciosas sobre a natureza da realidade requerem confirmação e estudo adicionais. No entanto, a teoria fundamental da consciência de Donald Goffman oferece uma nova visão da consciência que conecta ciência e filosofia. As conexões entre o universo e as redes neurais vão além da simples curiosidade científica, elas abrem a porta para uma profunda reflexão filosófica e têm implicações mais amplas para a nossa compreensão da existência. Essas conexões nos convidam a ver o universo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede interconectada de relacionamentos. Elas inspiram novas formas de olhar para a tecnologia, ética e nossas responsabilidades como habitantes do cosmos. O estudo do universo e da consciência tem sido um tema central da filosofia por milênios, desde os antigos filósofos gregos até os filósofos modernos. A busca para entender a realidade, a existência e nosso lugar no universo moldou o pensamento humano. Alguns veem o universo como uma máquina determinística, enquanto outros adotam uma visão mais mística. As conexões entre o universo e a mente apenas acrescentam uma nova dimensão a este debate milenar. A ideia de interconexão não é apenas uma observação científica, é um convite à reflexão. Ela nos convida a nos vermos como parte de um todo maior, percebendo o delicado equilíbrio da vida no universo. Isso nos obriga a pensar além de nós mesmos e considerar o impacto de nossas ações no cosmos mais amplo. A jornada à frente promete descobertas emocionantes. Enquanto as conexões entre o universo e as redes neurais são fascinantes, é importante abordá-las com rigor científico. Interpretações equivocadas e sensacionalismo podem levar a mal-entendidos e distrair do verdadeiro valor científico dessas descobertas. Que nossa curiosidade nos guie na explicação do cosmos e que nosso pensamento crítico nos ajude a permanecer fundamentados enquanto continuamos a explorar os territórios desconhecidos da compreensão do universo.